A imersão nas águas. Irmãos e irmãs, Yahushua, quando enviou os discípulos em missões de 2 em 2, ele os enviou de forma diferente dos religiosos. Disse a eles que não levassem nem bolsa para não coletarem nenhum dinheiro pelo que faziam. Ele sempre deixou claro que nós quer diferente dos religiosos, pois religião e o reino do céu são dois caminhos diferentes. Reflitam, irmãos. Yahushua fez sua imersão com João Batista, pois João Batista nasceu primeiro e estava preparando o caminho para Yahushua. Yahushua fez isso para nós deixar de exemplo do que nós devemos fazer. Então, como você pode fazer a imersão? Bom, primeiro gostaria de deixar claro algumas dúvidas que muitos têm. Você se batizou nos sistemas religiosos nos nomes de Deus e Jesus. Você deve se imergir nos nomes verdadeiros. Sim, deve, pois Deus vem de Zeus, um ídolo pagão. Ele não é o Pai Celestial. Jesus vem do latim porco. Foi uma profanação romana, uma zombaria que Roma fez com o cordeiro. Tiraram o cordeiro e colocaram o porco. Ou seja, mudaram os nomes do Salvador e do Pai Celestial. Então Yahushua não é Jesus. Você tem que descer as águas no nome de quem morreu por você no madeiro. Yahushua é enviado por Yahweh. Então sim, deve fazer a imersão. Próxima dúvida: posso pesquisar, irmãos, na internet para fazer minha imersão? Essa parte é perigosa. Nós aconselhamos que não. A maioria que conhece os nomes sagrados por desejos egoístas se desviaram da verdade. Alguns são contra a imersão, outros idólatras, outros oportunistas disfarçados, outros fazem por aparência. João Batista fez a imersão de Yahushua porque ele já vivia em santidade, preparando o caminho para o reino. E muitos fazem a imersão dos irmãos e jogam os irmãos para se virarem sozinhos, deixam com estudos e vazam. Isso é errado. O meio das pessoas que se intitulam Yaudins é complicado, pois muitos saíram das religiões e levaram as religiões no coração ao invés de nascerem de novo. Então dê preferência para ir até seu quarto, dobra seu joelho e orar a Yahweh para lhe guiar uma pessoa para fazer sua imersão. Mas tenha em mente uma coisa muito importante: imersão é entrega à vida para deixar de viver seus planos, suas metas, para viver a vontade de Yahweh. Se você tem uma esposa, por exemplo, e vocês creem que os nomes sagrados são Yahweh e Yahushua e que devemos buscar unicamente o reino, outro na água, peçam adoração ao Pai de algum lugar como o rio. Não faça em piscinas, rios apenas, e um desce o outro na água. Se não tiver esposa, pode ser um irmão, alguém que irá guiar você. Não busque pessoas que você acha que tem sabedoria na internet, pois para fazer a imersão deve ser alguém que busca constantemente dedicar a vida a Yahweh, e isso posso lhe garantir. Todos que já vi não vivem uma vida unicamente para Yahweh. Você pode dizer: mas são muitos Yaudins postando Bíblia e em grupos. Não se engane, na religião tem muitos mentirosos que fingem ter fé e são cobras engolindo cobras. Então no meio dos Yaudins também é assim. Imersão não se usa batina religiosa. Imersão não precisa de exposição. Imersão não é espetáculo terreno. Imersão é compromisso. Se você vai fazer a imersão de alguém, você tem que guiar aquela pessoa. Tem que estar no pé dela dizendo: irmão, viva unicamente para o Pai. Vigie sua boca, irmão. Não chame palavras torpes. Irmão, cuidado com as roupas. Deve ser feita e depois jogar o irmão fora e enviar um estudo que nada amadurece. Agora, outros pontos sobre imersão. É correto eu ter emprego após descer as águas? Quando você entrega a vida ao Pai, você deixa de viver para você. Então o ideal é que não. Se voltar a trabalhar no mundo, então aí já é você quem vai acertar as contas com o Pai. Yahushua, quando desceu as águas, não foi fazer sua própria vontade. Até o fim ele se dedicou à vontade de Yahweh. Depois que se imergir, posso usar meus tops e meus vestidinhos curtos na rua? Não, isso é errado. Seu corpo é templo de Yahweh. Qual noiva pura sai na rua se oferecendo? Só se for uma noiva adúltera. Outro ponto: depois que eu fizer minha imersão, eu devo ficar lendo a Bíblia 24 horas por dia? Não, Bíblia você só ler quando Yahweh te toca. Bíblia não amadurece a fé de ninguém. Bíblia não é a palavra de Yahweh. Yahushua é a palavra viva de Yahweh. Não adianta você só ler por ler. Aí você vai entender segundo a carne. Yahweh ensina na prática, não por leitura. Outro ponto: devo ficar vendo estudos na internet para amadurecer?
De maneira nenhuma. Há muitos fazendo estudos na internet, e Yao não quer estudos, não quer notícias, não quer códigos, não quer brigas, não quer provocadores, não quer soberbos, não quer arrogantes. Ele quer obediência, ele quer corações voltados a viver para ele praticando amor para com todos. Estudos e notícias não amadurecem ninguém, pelo contrário só pioram as pessoas. Sair da religião e continuar religioso não adianta de nada. Imersão se faz quando você entende tudo isso e mesmo assim deseja seguir os passos de Yahusha e viver unicamente para Yao. Ele te deixa livre. Se você quer viver para ele, dedique-se de agora, pois lá na frente não adianta pedir segundas chances. Se não quiser, está por sua conta e risco. No grande tribunal você acerta as contas. Assim, outro ponto bastante importante: não faça imersão online. Isso é uma invenção que alguns fizeram de entrar em chamada com alguém e você mesmo se jogar na água. Isso não é imersão. Ninguém é capaz de se sepultar sozinho. Se você tiver uma esposa, a pessoa pode fazer sua imersão e logo em seguida, se a pessoa quiser, você pode fazer a dela, porém tem que explicar tudo isso. Explicar que daí em diante chega de viver igual ao mundo. Chega de desejos egoístas. Daí em diante é agradar o coração do Pai. Agora, uma grande dúvida que muitos têm: o que falar na hora da imersão? Vamos imaginar que você é quem vai imergir uma pessoa, então antes da imersão é preciso que haja arrependimento da vida vivida de forma errada. A pessoa a ser imergida tem que abominar a vida errada que levou e pedir perdão ao Pai Celestial. Aí você vai chegar já na água com as pessoas e vai olhar para ela e fazer uma oração, primeiramente clamando Yahusha e Yao bem alto. Ambos devem clamar. Então vocês oravam e você olha para a pessoa que vai ser imergida e diz o nome dela completo e pergunta de livre e espontânea vontade que você está aqui. Aí a pessoa vai dizer sim. Aí você diz: você crê que o nome do Pai Celestial, Criador dos céus, da terra e das contas das águas é Yao? Aí a pessoa vai dizer sim. Aí você diz: você crê e confessa que Yahusha é o verdadeiro nome do nosso irmão, Rei e Salvador? Aí a pessoa vai dizer sim. Então você diz: irmão, seja imergido no nome de Yahusha. Aí você leva a pessoa a mergulha de bruços de corpo inteiro na água. Atenção, é importante que o corpo inteiro do irmão seja mergulhado. Não pode ficar nada para fora da água. A partir daí abrace seu irmão na fé com amor e com alegria, e se assim for sua vontade, seja imergido também com o irmão que acabou de ser imergido fazendo sua imersão. Isto é o que muitos deviam falar sobre a imersão, mas não falam porque querem fazer como agrada a carne. Imersão é essencial sim, mas se ninguém fazer sua imersão, então coloque nas mãos do Pai, que se assim for da vontade dele, ele coloca alguém na sua vida para que a imersão aconteça. Não procure no desespero, pois como falamos antes, muitos se intitulam Yaudins, muitos dizem que fazem imersão, porém muitos são lobos, pouquíssimos são verdadeiros filhos de Yao, e nos devemos andar com aqueles que vivem uma vida regrada à vontade do Pai. Ele não quer ter compromisso com ele. Espero que os irmãos e as irmãs tenham compreendido como é a imersão. Qualquer dúvida podem perguntar. Só saibam que é tudo simples. Amor e fé sempre são essenciais para viver a vontade de Yao. Fiquem na paz de Yahusha.